Bom, pessoal, agora nós vamos ver uma instalação de teodolito. O teodolito é importante estar no prumo. Então, primeira coisa, nós vamos materializar o ponto topográfico. Nós vamos cravar o piquete no ponto onde vai ser instalado o equipamento. Lembrando que esse piquete deve ficar bem no prumo. Cravamos o piquete. Se for numa área urbana onde tem marcos de uma rede municipal ou rede estadual, vocês forem usar o ponto que é o marco, vocês podem usar ele sem nenhum problema, tá? Cuidando sempre, aqui tem uma marquinha, no caso aqui a gente fez uma marquinha, fez um furinho, poderia ser um prego ou se for um marco, ele tem uma identificação e tem um centro no marco. Sempre nós vamos deixar o equipamento bem prumado no centro, no caso aqui tem um furinho, tá? Poderia ser um preguinho também. Vamos abrir o tripé, solta os 3 parafusos. Vamos abrir aqui a cintinha do tripé. Levantamos o tripé até a altura do queixo, mais ou menos. Fechamos os parafusos. Vamos abrir o tripé, deixando ele numa altura que fica agradável para o operador. Vamos cravar uma perna do tripé, tentando sempre deixar o mais no nível possível, já a mesa. Vamos abrir o estojo do teodolito. Lembrando, sempre transportar o equipamento dentro do estojo. Observem como o equipamento está dentro desse estojo, para posteriormente guardar ele na mesma posição. Pegamos o equipamento, vamos fechar o estojo, colocando ele para o lado para não tropeçar nele. Sempre segura o equipamento, parafusa o equipamento, tendo cuidado de ficar bem a mesa, a base bem na mesa. Segura, parafusa o equipamento, nunca soltar o equipamento, sempre ficar segurando. Tá firme o equipamento? Ok. Agora nós vamos prumar. Como que a gente vai prumar o equipamento? É centrar esse equipamento com o nosso piquete, com o nosso ponto topográfico. No caso aqui é um piquete. Então, como eu fixei essa perna, eu vou movimentar essas duas aqui, ó. Vou colocar meu pé próximo ao piquete, vou olhar aqui e vou movimentar essas duas pernas até deixar bem no prumo. O que é deixar bem no prumo? Tem um xizinho, esse xizinho tem que estar centrado aqui na nossa marquinha. Então isso significa que o meu equipamento está bem prumado. Observe o seguinte, ó, essa mesa, a base está bem caída. O equipamento está caído para lá. O que eu tenho que fazer? Nivelar ele. Como que eu vou nivelar o equipamento? Nós vamos olhar uma bolha, tem uma bolha circular aqui, nós vamos olhar essa bolha e nivelar o equipamento. Vamos ver como que está essa bolha. Como eu disse, o equipamento está caído para cá. Então, nós vamos ter que levantar essa perna aqui. Nós vamos soltar o parafuso e vamos levantar a perna. Agora a bolha está para esse lado aqui. Eu tenho que baixar, então, essa perna um pouco. Até deixar bem centrado. Está centrado, isso significa que está nivelado de forma mais grosseira. Então, está nivelada a bolha circular. Nós vamos olhar a bolha tubular, que está aqui, ó, e vamos fazer um ajuste fino, tá? Tem duas marquinhas, aqui, ó, duas marquinhas laranjas, ó. Uma marquinha laranja aqui e outra aqui. Nós vamos deixar as duas marquinhas laranjas alinhadas uma com a outra e vamos mexer nos calantes. O que são os calantes? Esses 3 parafusos aqui, ó. Então, deixei as duas marquinhas laranjas alinhadas e vou mexer nos 2 calantes de trás. Junto, ou os 2 para dentro ou os 2 para fora. Até deixar bem prumado, bem nivelado, perdão. Nivelei. Eu vou dar um giro de 90 graus e vou mexer nesse calante aqui. Fazendo essa operação 2 vezes. Tá no nível, volto novamente, laranja com laranja, as 2 marquinhas laranjas e mexo nesses 2 calantes aqui.
tá nivelado, volto aqui, giro 90 graus e volto a mexer nesse calante aqui. O equipamento está no nível. Agora eu volto a verificar o prumo, porque para operar o equipamento ele precisa estar prumado e nivelado. Então vamos voltar a olhar o prumo. O que aconteceu? Como eu mexi nos calantes, ele saiu do prumo um pouco. Eu vou ajustar aqui. Vou soltar, a gente fala que vai fazer uma gambiarra. A gente solta aqui e vai ajustar o prumo. Ajustei o prumo, vou verificar se o equipamento está no nível ou ele saiu do nível. Novamente, ó, laranja com laranja, olha a bolha. Bolha tubular, saiu um pouquinho, vou ajustar aqui, ó. Os dois parafusos de trás, giro 90 graus, olho a bolha e movimento esse parafuso aqui. Sempre 2 vezes a operação. Volto novamente, laranja com laranja, está no nível. Volto aqui, 90 graus, está no nível. Vou olhar o prumo novamente. O equipamento está prumado. Agora o equipamento está prumado e nivelado, pronto para operar. O que nós vamos fazer? Vamos ligar o equipamento. Então, ligamos o equipamento e nós vamos visar o ponto. Tem um ponto materializado ali embaixo, onde o Léo vai colocar a baliza. Lembrando que a baliza precisa estar bem no prumo, então, para deixá-la bem no prumo, nós usamos a bolha de cantoneira. Vamos visar aqui, eu vou olhar por essa mira, aqui em cima tem uma mira, embaixo também. Então a gente olha a mira, vamos alinhar a luneta com o ponto, com a nossa baliza. Achei a baliza, eu vou fixar a horizontal, que é esse parafuso aqui. Vou baixar até o pé da baliza, porque ângulo sempre nós medimos no pé. Baixei minha luneta até o pé da baliza. Se eu visualizar o piquete ou ponto topográfico, eu vou olhar exatamente onde a baliza está com relação ao ponto topográfico. Vou fazer um ajuste fino da horizontal, porque ele está um pouquinho para o lado. Vou fixar a vertical, ó, tá fixa a minha luneta. Vou fazer ajuste fino da vertical. Tá bem no pé da baliza, ó. Então, recapitulando. O parafuso interno fixa, no caso aqui a vertical, ajuste fino da vertical. Aqui a horizontal, ajuste fino da horizontal. Então, recapitulando. Prumamos o equipamento, nivelamos, voltamos a verificar se está tudo ok. Quando o equipamento estiver prumado e nivelado, nós vamos começar a medir. Vamos visualizar a nossa referência, que é um ponto que a gente já transportou a coordenada, ou poderá ser um ponto aleatório. Esse ponto a gente já veio transportando a coordenada, chegamos aqui nesse local, transportamos até esse ponto. Esse ponto aqui é um ponto conhecido e agora nós vamos iniciar o levantamento. Então, instalamos nosso equipamento aqui num ponto que eu já conheço as coordenadas e viso o primeiro ponto do nosso lote, do nosso levantamento, que no caso é aquele lá. Zerei o equipamento, tá? Vou zerar ele. Tá zerado, certo? E nós vamos começar a medir, certo? Pode ir, Léo, para um outro ponto aqui. Vou soltar a horizontal primeiro, solta a vertical e viso outro ponto. Visei o ponto, olho pela mira primeiro, ou aqui embaixo ou em cima, achei a baliza, fixo horizontal. Faço o ajuste fino da horizontal, vou baixar a luneta até o pé. Cheguei no pé da baliza, vou fixar o vertical, que é o parafuso de dentro. Vamos fazer o ajuste fino do vertical. Ele está um pouquinho para o lado, vou ajustar a horizontal aqui. Está bem no pé, vou anotar o meu ângulo horizontal. No caso, o ângulo horizontal aqui deu, formado entre esse ponto e esse aqui, deu 54 graus, 30 minutos e 53 segundos. Tá? E o ângulo vertical é dado em função da luneta. Como aqui é um levantamento planimétrico,
o ângulo vertical não vai influenciar, né? Mas se fosse um levantamento plano e altimétrico, esse ângulo vertical faz toda a diferença. Se fosse um levantamento plano e altimétrico, nós teríamos que anotar o ângulo vertical e medir a altura do equipamento. O que é a altura do equipamento? É a medida desse pontinho aqui, que tem uma cruzinha, até o ponto topográfico. Puxa uma trena e mede a altura do equipamento. Léo, pode ir para o próximo, por favor? Ó, soltei horizontal, soltei o vertical, viso outro ponto. Olha aqui pela mira, achei, aproximo o olho. Achei a baliza, aqui eu tenho que ajustar o foco, ó. Para mim o foco agora está ruim. Eu tenho que ajustar o foco aqui. Ajustei, fixo, baixo a luneta até o pé. Fixo vertical, ajuste fino da horizontal. Ajuste fino da vertical. Está avisado, mando medir, visualizo o ângulo. O ângulo horizontal, no caso aqui, formado entre o primeiro ponto que eu zerei e esse aqui, deu 103 graus, 44 minutos e 35 segundos. Pode ir para o próximo. Solto horizontal, solto vertical. Vamos visar o próximo ponto, ó. Pela mira, tento localizar a baliza, achei a baliza, fixo horizontal. Vou ajustar o foco novamente, em função da luz isso muda um pouco a posição do foco. Vou baixar a luneta até o pé. Visualizei o pé, fixo o vertical, faço o ajuste fino do vertical. Está bem no pé, vou ler o ângulo. Tem que estar bem no meio da baliza, bem no pé. O ângulo deu, esse ângulo aqui, ó, daqui até aqui, no sentido horário, deu 183 graus, 42 minutos e 28 segundos. Pode ir para o último ponto, Léo. Visualiza a baliza pela mira, sempre aqui em cima, cruzinha. Achei a baliza. Fixo o horizontal, aproximo o meu olho, aqui da ocular, desço até o pé da baliza, faço o ajuste fino da horizontal, fixo o vertical, que está bem no pé, e faço o ajuste fino do vertical. Está bem no pezinho, ajustei bem aqui o horizontal e o vertical, está no meio da baliza e no pé, vou ler o ângulo. 271 graus, 36 minutos e 8 segundos. Esse é o ângulo formado do primeiro ponto até o último no sentido horário. Agora nós vamos desligar o equipamento, já medimos todos os ângulos, lembrando, o teodolito só mede ângulo horizontal e ângulo vertical. O ângulo vertical é dado em função da luneta. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, esse equipamento aqui ele mede ângulo horizontal, ó, tá mudando, ó. Vamos dizer que nós tivéssemos um ponto aqui. A gente já fez o levantamento, só vou explicar agora o ângulo horizontal e o ângulo vertical. Eu vou zerar o ângulo, ó. Zerei o ângulo horizontal, tá zerado. Ok? Agora o ângulo vertical, ó. Vou soltar aqui a luneta, nunca girar o equipamento nem mexer na luneta com ele fixo, ó. Esse ângulo vertical aqui é zenital, ó. No zênite, em cima, eu tenho 0, ó. Vou deixar no 0 aqui. Então, quando eu olhar bem para cima, eu vou ter 0. Vou ajustando aqui, porque senão na mão vai ser meio difícil. Vou ajustar aqui que é mais fácil. Vou deixar zerado o zenital. Como que eu zero? Como eu já visei para cima, eu vou mexendo aqui no ajuste fino até deixar 0, ó. Tá zerado, ele tem uma variação, o próprio vento influencia um pouco, ó. Tá zerado o vertical, vou zerar o horizontal também. Tá os dois zerados, ó. 0 no zênite, 0 no ângulo horizontal. Agora, eu vou soltar o equipamento, ó. Eu vou começar a girar ele, vai mudando só o horizontal, ó. Mudou só o horizontal, certo? Agora, vou voltar aqui. Deixei nessa posição aqui, 8 graus.
E agora eu vou explicar o vertical para vocês, ó. 0 no zênite, linha do horizonte, luneta direta, 90 graus. Deixa eu ajustar aqui o 90. Deixar bem na linha do horizonte. Opa, acabou o recurso. Esse ajuste fino ele tem um limite, então ele é um ajuste fino mesmo. Eu não posso ficar girando, 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 tá, gente? Enfim, tá 89, 90, 36. Vocês sabem que aqui a linha do horizonte é 90. Agora, no nadir, que é embaixo, 180 graus. Tá 181, ó, 180, 26, 179. Vocês perceberam que quando tá olhando nadir é 180 graus. Com a luneta inversa, a linha do horizonte 270 graus. Tá? Tá próximo dos 270, para mim deixar bem eu teria que ir no ajuste fino. Então, repetindo, ó, esse ângulo vertical, esse equipamento tem um ângulo vertical zenital. 0 no zênite, 90, linha do horizonte, luneta direta, 180 no nadir, que é embaixo, e 270 com a luneta inversa. Ok? Agora, nós vamos desinstalar o equipamento, nós vamos desligar ele, tá? Para zerar, então, aqui é 0,7, ó. E aqui é o ângulo horário anti-horário, sempre nós vamos trabalhar com o ângulo horário, que é HR. Se eu trocasse aqui, ó, HL é anti-horário, nós vamos trabalhar com horário. E aqui é para ver a percentagem do ângulo vertical, e aqui é para, o dia está escuro, está nublado, eu quero iluminar um pouquinho meu visor, eu ligo a luzinha aqui, ele vai iluminar, tá ok? Então vamos desligar o equipamento, desliguei, soltei a luneta, o parafuso de fixação da luneta, soltei o horizontal, seguro o equipamento, desparafusa ele, tá? Só para recapitular, esses três aqui são os parafusos calantes, fixação da horizontal, fixação da vertical, ajuste da vertical. Vou soltar o equipamento aqui, segurando e vou guardá-lo. Vou abrir o estojo. E nós vamos colocar ele aqui, ó. Tem um espacinho para o parafuso, ele está solto, né? Então nós vamos guardar ele. Deixando laranja com laranja, aquelas duas marquinhas laranja que nós utilizamos na hora de nivelar. Na hora de guardar o equipamento também auxilia, ó. Duas marquinhas laranjas, uma com a outra. Nós vamos fechar e ele vai fechar tranquilamente. Nunca forçar o equipamento. Vamos desinstalar o tripé, soltando as pernas. E ajustando elas até em cima. Solta aqui, cuidar os dedos. Fixa, junta as três pernas. E aí tem essa cintinha para juntar elas e ficarem fixas. Vamos transportar para o laboratório o tripé assim.